Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Ginga Canarinha, o nosso podcast que agora se tornou um podcast em vídeo também, para você que nos acompanha tanto no Facebook quanto no YouTube do Fair Play. Sejam bem-vindos à edição de número 40 do Ginga Canarinha, a última edição do ano de 2020, esse ano que pensamos que passaria mais rápido do que realmente passou, né? E já aproveitando a deixa aí para dar o seu oi inicial, eu chamo aqui o nosso amigo Marcial Cortes. Tudo bem, Marcial? Olá, amigos do Giga Canarinha, de número 40, é isso? 40. Pô, isso é um marco, hein? Isso é um marco na história. Boa noite, bom dia, boa tarde aos amigos do Giga Canarinha, número 40, e aos amigos da mesa virtual, Rafa Ribeiro, João Sandfield e Renato Salgado. E vamos lá comentar mais um pouquinho sobre Brasileirão e Copa do Brasil, que essa semana vai bombar. Muito bem. E aproveitando, então, o oi aí do Marcial, já chamando os nossos outros comentadores, agora é a vez do Renato Salgado. Tudo bom, Renato? Fala, Rafa, João, Marcial, ouvintes, telespectadores do nosso Ginga Canarinha. Quarentando na quarentena, né? 40º programa e vamos que vamos. Vamos que vamos, firme e forte. É isso. E João, o nosso caçula, mas que já bota suas opiniões aqui na mesa. Tudo bem, João? Como é que você tá? Boa noite, Rafa. Boa noite, Marcel. Boa noite, Renato. Tudo bem? Sou caçula, né? Um pouquinho só, mais novo que todo mundo aqui. Mas é isso, vamos comentar sobre a Copa do Brasil, brasileiro. Eu tô aqui hoje, camiseta da Portuguesa, campeã da Copa Paulista. Saiu o texto meu no Fair Play falando sobre isso. Então, Muito bem. vamos conferir. Parabéns pelo texto. É isso aí. Aproveitando, reitero aí o pedido do João, acompanhem os nossos artigos no site do Fair Play, no fairplay.pt, esse último que fala sobre a conquista, né, da Copa pela Portuguesa de Desportos, e acessem lá porque está bem bacana. Bem, vamos falar de Copa do Brasil e de Brasileirão, né? Ao final do ano aqui, a Copa do Brasil vai chegando à sua fase, sua reta final. Já aconteceram os jogos de primeira mão das meias finais, e é isso que vamos falar, e vamos aproveitar também para falar fecha o ano bem no Brasileirão. Sobre isso, eu quero passar a bola para o Marcial Cortes para falar do Palmeiras, ele que empatou em casa com o América Mineiro na primeira mão das meias finais aí da Copa do Brasil, e pelo Brasileirão ganhou de 1-0 do Red Bull Bragantino em casa, mas utilizou uma tática diferente, né, Marcial? Utilizou uma tática um pouco mais de defesa e ainda assim conseguiu o seu 1-0 em busca aí, pelo menos, da Libertadores, do G4. O Palmeiras enfrentou o América primeiramente, né, pela Copa do Brasil, jogando em casa, e fez um primeiro tempo razoável. O América começou numa intensidade muito forte a partida, quase marcou gol nos primeiros minutos, né, da partida. Depois o Palmeiras conseguiu estabilizar e numa infelicidade do zagueiro Emerson Santos, que foi cruzar, inverter um jogo da direita para a esquerda, fazendo a bola passar no meio da grande área, o atacante do América conseguiu interceptar o lançamento e ficou sozinho na cara do Everton e conseguiu fazer o gol. Tirando, então, essa primeira pressão que o América fez no início e o gol que eles conseguiram fazer, o Palmeiras logo depois empatou, logo depois não, alguns minutos depois empatou, no finalzinho já do primeiro tempo, e no segundo tempo o Palmeiras foi para cima, mas mais uma vez não conseguiu finalizar, não conseguiu fazer o gol, né, que daria a vitória e uma maior tranquilidade agora para o jogo da volta. Mesmo assim, acredito que o Palmeiras vai passar pelo América sem muita dificuldade, até pela diferença de força, de elenco e de técnica entre os dois times, né? O América é um time muito bem montado, já provou isso, já eliminou equipas grandes como o Corinthians, como o Internacional. Não é uma equipe fácil de se passar, mas eu acredito no potencial da equipe do Palmeiras e naquela coisa da chegada, do momento decisivo. Eu acho que o Palmeiras passa pelo América, sim. Já com relação ao Bragantino também? Isso, 1-0 Palmeiras contra o Bragantino, em casa, né?
mas numa partida um pouco diferente do que o Palmeiras está acostumado, mais ofensivo, né? Dessa vez se defendeu muito bem, o Braga até atacou bastante, né? Buscou o empate, mas não conseguiu. Foi uma partida de razoável para mal do Palmeiras. No primeiro tempo, o time até que jogou bem, conseguiu achar um gol. Com o Luiz Adriano, fez o gol de cabeça, que no início o juiz deu impedimento, mas depois com o VAR confirmou que o gol foi legítimo. E o Palmeiras fez um primeiro tempo normal, vamos dizer assim, né? Já no segundo tempo, não. O segundo tempo do Palmeiras mudou-se a proposta de jogo, como você falou, né? O Palmeiras ficou numa posição mais reativa, de não propor o jogo, deixou a bola no pé da equipe do Bragantino, né? E apostou nos contra-ataques. Não deu muito certo, porque o Palmeiras não conseguiu encaixar nenhum contra-ataque daqueles cirúrgicos, né? Que vão direto ao ponto e que finaliza em gol, mas também teve uma defesa muito sólida e falhas da equipe do Bragantino que não soube finalizar, porque o Bragantino chegou inúmeras vezes. Dá para a gente contar aí tranquilamente umas 8, 10, 12 chegadas do Bragantino com perigo ao gol do Palmeiras, e eles não conseguiram finalizar. Acertaram uma bola na trave, o Everton fez várias defesas, e a defesa do Palmeiras também mostrou que estava muito bem postada nessa partida. Foi uma aposta de risco, porque poderia ter tomado gol, até ter tomado mais do que um gol, né? E foi uma aposta de risco do técnico Abel Ferreira, que felizmente deu certo. Em termos de classificação, foi muito bom para o Palmeiras, porque conseguiu os 3 pontos e continua na briga, se não do título está muito difícil, mas tranquilamente por uma vaga entre o G4, né, que pode virar G5 até G6, mas o Palmeiras hoje tem pontuação suficiente, tem saldo de pontos suficiente para entrar diretamente na fase de grupos da Libertadores. E corre por fora em outras 2 frentes, que é a Libertadores, que também dá uma vaga diretamente na fase de grupos, e a Copa do Brasil, que também dá a vaga nessa mesma fase. Então, acredito que o Palmeiras vai chegar, apesar de alguns torcedores, né, alguns adeptos do Palmeiras terem acendido uma luzinha amarela e falando assim, olha, o time não está indo bem, se jogar assim contra a América vai perder, nós vamos pegar o River, mas eu acredito o seguinte, cada jogo tem a sua história, cada jogo tem o seu início, meio e fim, e não dá para dizer que, porque foi mal ontem ou foi mal na quarta-feira passada, vai mal na próxima partida. Não, cada jogo tem a sua história, cada jogo tem a sua carga de decisão, isso é muito importante. Então, obviamente que o jogo de amanhã entre Palmeiras e América tem uma carga decisiva infinitamente maior do que foi o jogo Palmeiras e Bragantino, e isso faz toda a diferença quando você está em campeonatos diferentes e em fases diferentes. Sim, o Palmeiras, que está na 6ª posição do Campeonato Brasileiro com 44 pontos, está um ponto atrás justamente do Grêmio, que está na 5ª colocação. O G4 hoje é formado por São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo e Internacional nessa ordem. Renato, o Palmeiras, se conseguiu vencer, né, o Red Bull Bragantino, teve também a má notícia do Gabriel Veron, né, que saiu lesionado e pode ser aí uma perda interessante para o Palmeiras lidar. E além disso, a sua análise sobre o empate, contra o América Mineiro em casa, mas que deixa tudo em aberto para o segundo jogo da Copa do Brasil. Então, falando um pouquinho do Brasileirão, realmente eu acho que o Palmeiras conseguiu uma vitória muito importante pelos 3 pontos. O futebol realmente não foi um futebol vistoso, não foi um futebol que a equipa vinha apresentando aí nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, mas a gente precisa lembrar, né? O Palmeiras vem tendo muito problema de desgaste, jogos praticamente a cada 3 dias, e é isso que você falou, está começando a chegar a conta, né? Jogadores estourando, tendo problemas de contusão, alguns casos de suspensão, mas realmente, e agora também, né, o técnico Abel Ferreira começa a ser cobrado, né, de um melhor futebol, alguns questionamentos, mas eu acredito que realmente isso, né, esteja acontecendo muito mais pelo acúmulo de jogos, aí pela falta de treino. Até na entrevista coletiva que ele deu após o jogo contra o Red Bull Bragantino, ele menciona que
né? O Palmeiras tem jogado a cada 2, 3 dias, ele não tem conseguido fazer nenhum treino, nada na parte tática, somente por vídeos, e isso realmente acho que influencia, né? O Palmeiras agora vai ter, após o jogo de amanhã, contra a equipa do América, vai ter uma pausa aí até a outra semana, então deve ter aí pelo menos 7 dias de, aspas, descanso e poder realizar treinamentos para o primeiro confronto da Libertadores contra o River Plate, que esse sim eu acho que vai ser um belo jogo e realmente acho que é o jogo que promete aí para o Palmeiras nas próximas, para o resto da temporada. Eu acho que, como eu falei, o jogo contra o Red Bull, ele fez o que tinha que fazer no primeiro tempo, depois, devido aí à contusão do Gabriel Veron e por todos os desfalques que até a própria equipa tinha, porque o treinador também resolveu poupar alguns jogadores, justamente por esse desgaste e pelo confronto que tem agora pela Copa do Brasil. Então, eu acho que, né, foi satisfatório pela pontuação, né? Contou com, como o Marcel falou, defesas excelentes aí do goleiro Everson, e a zaga conseguiu também, dentro do possível, segurar o resultado. No confronto contra o América, eu acho, já desde o começo, eu até esperava até um jogo melhor do Palmeiras na primeira jornada. Eu acreditava numa vitória tranquila do Palmeiras. Me surpreendeu a forma como a equipa do América começou a partida, pressionando, marcando o Palmeiras no campo de ataque. E até eu acho que o gol saiu, né, por essa pressão. Teve a infelicidade do zagueiro Emerson de cruzar essa bola, foi muito infeliz, né? A bola caiu no meio da área, no pé do centroavante ali do América, sem muito que o goleiro fazer, né, o Everson. Mas eu acredito que amanhã o Palmeiras deva conseguir o resultado aí. Eu acredito que o Palmeiras vai abrir o placar e isso vai fazer com que o América saia para o jogo. E aí vai ser, eu acredito que o tipo do jogo que o Palmeiras gosta e deve aí ganhar tranquilamente. E até aproveitando sobre esse tema, o América Mineiro, João, que vem fazendo uma campanha excelente, né, na Copa do Brasil, desbancou outras equipas grandes, mas acaba esbarrando, talvez, num dos grandes momentos do Palmeiras na época, porque até então, com os tropeços do Luxemburgo e outras questões, o Palmeiras ainda não tinha engrenado nessa época, mas é justamente no momento de decisão em que o Abel Ferreira está num momento muito bom, com o elenco na mão, com o plantel na mão, e tirando as questões, obviamente, de desfalques, é um momento em que, se o América queria pegar um Palmeiras em outro momento, acabou se dando mal, né? Exatamente. Primeiro eu gostaria de comentar também um pouco das partidas, porque eu acho que eu sou um pouco mais crítico que o Renato e que o Marcial, né? Primeiro, o que o Emerson Santos fez, eu chamo de tudo menos de infelicidade. Um zagueiro, um defesa central não pode nunca, nunca, nunca cometer um erro desse, principalmente num jogo tão decisivo como é uma semifinal de Copa do Brasil. Segundo, o jogo da Copa do Brasil foi um jogo que eu considero razoável e chega no razoável quase pro ruim. Muito, muito perto de um jogo ruim. O primeiro tempo do Palmeiras foi ruim, o segundo tempo foi razoavelmente bom. O Palmeiras criou algumas oportunidades, não muitas. A gente chegou a discutir um pouco isso no grupo, eu e o Marcial, que ele achou que o Palmeiras foi bem no segundo tempo, eu achei que o Palmeiras fez um jogo regular. Criou 2 ou 3 oportunidades mais claras de gol, que é muito pouco para um time que quer ser campeão de tudo, tem um elenco para ser campeão de tudo, tem técnico para ser campeão de tudo. Criar 3 oportunidades contra o América Mineiro é muito pouco. E o jogo contra o Bragantino foi um jogo muito ruim. Um jogo realmente muito, muito ruim. Um segundo tempo péssimo. Péssimo. Esse jogo, sim, lembrou o jogo do Palmeiras contra o Rosário Central. Que o Palmeiras tomou um sufoco desgraçado e conseguiu vencer porque teve um aproveitamento melhor, né? O Palmeiras, diferente do Rosário Central, não contou com tantas defesas milagrosas, né, do guarda-redes, mas contou com erros grosseiros do Bragantino, né? Foi um jogo desesperador para os dois adeptos, tanto do Palmeiras quanto do Bragantino. Um que viu o time sofrendo durante 45 minutos sem parar, e o outro que viu o time atacando, acertando a bola na trave, a bola passando muito perto do gol, fazendo de tudo e não conseguindo fazer o gol, né? Então tem isso. E o Palmeiras realmente chega num momento, mesmo com esses tropeços, com jogos ruins, chega num momento mais embalado do que vinha antes, né? A diretoria trocou tarde de treinador, né? Devia ter trocado de treinador em janeiro, antes de assinar com o Luxemburgo,
esse era o momento certo de trocar de treinador do Luxemburgo para outro, que seria antes de assinar, né? Tem um colega meu, o Celso, no nosso palestra, que fala que a temporada do Palmeiras acabou quando a caneta do Luxemburgo chegou no papel. Quando ele assinou o contrato, a temporada acabou. E é verdade. O Luxemburgo ganhou um campeonato paulista por sorte. O time era ruim, mas o resto era pior. Foi por isso que o Palmeiras ganhou o campeonato paulista, né? Inclusive fazendo uma final péssima. 2 jogos péssimos, chatos de assistir contra o Corinthians. Nenhum dos 2 times conseguindo criar absolutamente nada. Horrível, né? Depois empatou sem parar no Campeonato Brasileiro, não conseguia engrenar, um time sem intensidade, um time sem vontade de jogar. Esse, inclusive, é o ano que o Palmeiras mais empatou em casa no Allianz Parque, desde a inauguração do estádio, que foi em 2015. Foram, se não me engano, 6 empates, e todos com o Luxemburgo, o que mostra muito do que era aquele time, né? Um time que tinha medo de ganhar, que não se expunha, não perdia. Foi o ano também com menos derrotas na história do estádio, mas o time não se expunha, não tentava ganhar e empatava todos os jogos. Com o Cebola começou a mudar. Com o Cebola o Palmeiras começou a ter vontade de ganhar, começou a ter padrão de jogo. Não era um time extremamente ofensivo, mesmo fazendo muitos gols, era um time, não era ofensivo, mas não era um time que pressionava, não era aquele estereótipo de ofensivo, né? Que é o time com linhas altas, que pressiona sem parar, que nem foi o Flamengo do Jorge Jesus. Era um time que ficava mais, esperava mais, mas sabia o que fazer com a bola quando tinha a bola nos pés. Conseguia achar os espaços na defesa que o adversário deixava os espaços, conseguia achar esses espaços. O Abel continuou esse trabalho, implementou a linha alta. O Palmeiras passou a pressionar mais, passou a jogar mais no ataque, com adversários que dava para jogar, né? Com outros adversários que vinham mais, o Palmeiras acabou dando mais espaço. O Abel tem essa característica também de adaptação ao adversário, o que é muito bom. E o América pegou isso. O América, essa vai ser a grande dificuldade do América, que o Palmeiras é um time que, mesmo sem tempo para treinar, consegue estar bem treinado, né? O Abel conseguiu isso ajudado pelo Andrei Lopes, né? O Cebola, que fez a transição de um trabalho horrível para um trabalho do Abel Ferreira, que vem sendo muito bom. Inclusive, as críticas ao Abel Ferreira são críticas que eu considero, de certo modo, infundadas, né? Porque muitas características do time que geram as críticas são resultado dos problemas do time, né? O Palmeiras sofre com lesões, sofre com uma sequência de jogos muito grande, e no ano que vem vai ser igual, porque o Campeonato Brasileiro acaba dia 24 de fevereiro e o Campeonato Paulista começa dia 28. O Palmeiras tem lesões no meio-campo, perdeu o Ramírez no meio-campo, o Felipe Melo tem uma lesão gravíssima que praticamente perde a temporada, talvez volte antes, né? Mas é capaz de perder a temporada. Então, tudo isso, mais a crise do Covid, tudo isso faz o trabalho do Abel Ferreira ser muito bom. Isso complica para a América. Perfeito. E na outra parte das meias finais, eu faço o caminho inverso agora e volto para o Renato, para ele avaliar o que foi a derrota do São Paulo para o Grêmio, ou melhor, a vitória do Grêmio sobre o São Paulo lá na Arena do Grêmio, a vitória por 1-0. Na minha visão, mesmo o São Paulo tendo um volume de jogo maior, tendo chances de golo até mais do que o Grêmio, e mesmo assim com a derrota, e a vitória posteriormente, né, logo na jornada seguinte que eles disputaram, a vitória fora de casa sobre o Fluminense, uma vitória importante no momento em que o Flamengo empatou com o Fortaleza, e isso fez com que o São Paulo abrisse, então, 7 pontos de vantagem na primeira colocação do Brasileirão, né, o Renato? Foi uma partida, primeiro tempo muito disputada na parte física, né? Uma partida até meio chata no primeiro tempo também, muita disputa no meio-campo. O Renato Gaúcho até admitiu na entrevista coletiva que ele preferiu reforçar o meio de campo ao invés de ter mais um atacante liberado de campo. E realmente a equipe do São Paulo, com o passar do tempo, né, durante a partida, foi se encontrando, criou 2 chances claríssimas de gol, uma em jogada individual pela lateral, com o Daniel Alves cruzando e a bola passando na frente do Brenner, né? E numa jogada individual também do Luciano, onde infelizmente ele botou um pouco de força na bola e a bola acabou passando por cima do travessão. E normalmente, né, a bola, né, costuma, a gente brinca aqui que uma hora a conta chega, né? A gente paga a conta pelos erros de gol. A bola pune. A bola pune. Então a gente tem até quem não faz, toma. Exato, eu ia falar isso. A gente tem um ditado aqui que quem não faz realmente toma.
E aí, no segundo tempo, o Renato Gaúcho resolveu abrir um pouco o time, tirou um meio-campo, colocou um ponta chamado Ferreira, das categorias de base, onde ele fez uma primeira jogada dele, fez uma excelente lance em cima do lateral esquerdo Reinaldo, que também é um dos destaques do São Paulo, e conseguiu fazer a jogada onde a bola acabou sobrando para o Diego Souza, colocá-la para dentro praticamente, ainda depois de um bate e rebate ali na área. Sinceramente, eu esperava um jogo até mais difícil para o São Paulo. Eu acreditava que o São Paulo, até pelo jogo do primeiro turno que o São Paulo realizou com o Grêmio, onde o São Paulo foi totalmente dominado, não conseguiu jogar, foi totalmente travado. E eu estava meio pessimista até para esse primeiro jogo. Eu acreditava até numa derrota de 2-0 nesse primeiro confronto. Acho que o São Paulo tem grandes chances amanhã, terá um desfalque importante, justamente do lateral esquerdo Reinaldo, né, um dos principais assistentes aí da temporada e o cobrador oficial de pênaltis da equipa, mas eu acho que o São Paulo, meu palpite seria um 2-1 apertado e vamos passar nas cobranças de pênaltis. O coração aqui vendo se está em dia, mas vai ser um jogo aí, espero que no final, com um final feliz. E, como eu disse lá atrás, para mim a final é o choque rei, hein? É São São Paulo e Paulo e Palmeiras. Palmeiras. E logo depois o São Paulo conseguiu uma importante vitória contra o Fluminense, né? Com uma excelente partida do Brenner. Exatamente, eu ia comentar isso agora. Mais uma vitória, eu acho que em seguida, né, após um resultado negativo, né, assim como foi contra o Corinthians na própria rodada do Brasileiro, onde em seguida ele ganhou do Atlético Mineiro, onde todos esperavam que o São Paulo tropeçasse. Eu acho que o São Paulo, primeiro ponto, o Fernando Diniz, que é o treinador, né, manteve a equipe titular, não poupou nenhum jogador, e o São Paulo realmente fez um bom jogo no Maracanã. Teve um erro de saída de bola, onde acabou tomando um gol, né, que foi o gol do empate do Fluminense, mas no final conseguiu aí uma vitória que eu acho que é muito importante, mais 3 pontos para a caminhada rumo ao possível 7º título aí de Campeonato Brasileiro. Ainda temos, acho que 12 rodadas, ainda temos aí um longo caminho pela frente no Brasileirão, mas mais uma vitória fora de casa, acho que foi muito importante aí para a continuação do campeonato. Marcial, a sua visão do primeiro jogo também foi um pouco essa? Você achou que o São Paulo teve um volume e teria que aproveitar um pouco mais essas chances? Ou você acreditou até que o Grêmio teve uma partida, vamos dizer assim, dominante e saiu com resultado? E com relação ao São Paulo e Fluminense também, o que você achou aí da partida do menino, Brenner, e dos demais garotos da base? Teve o erro do Gabriel Sara na saída de bola, né? Mas ainda assim, eles vêm fazendo bonito até pelo plantel que o São Paulo tem e ganhando essa titularidade até o final da competição, né? Acho que o seu microfone está no mudo. Manda ver aí. Aí, garoto. Perfeito. Tem uma máxima que diz que o futebol se ganha no meio campo, né? E o primeiro tempo entre São Paulo e Grêmio mostrou que isso é muito verdade, porque os dois meios campos não deixaram que a outra equipe ganhasse, porque a bola só ficou no meio campo. Uhum. Então foi praticamente 45 minutos de um jogo modorrento, não tem outro nome para dar, né? Como o Renato falou, um jogo que se tornou chato, porque a bola não saía do meio campo. Quer dizer, você não teve um meio campo que sobrepujou o outro, né? E que isso poderia levar à vitória. Não, foi um jogo muito truncado, muito físico, muito chato de se assistir aquele primeiro tempo, né? E no segundo tempo, como o Renato também frisou, o xará dele, Renato Gaúcho, resolveu investir um pouquinho mais no ataque e isso abriu um pouco o jogo. Então, o segundo tempo, ele foi mais agradável de se assistir, embora também foi truncado, menos truncado que o primeiro, né? Mas também foi um jogo truncado e o Grêmio conseguiu abrir o placar e finalizar o jogo da primeira mão com uma vitória, né? Mas eu acho que não está nada decidido. O jogo de volta, o jogo da segunda mão, apesar de começar, né, com uma vitória parcial do Grêmio, é um jogo que está aberto e que a chance de ir para os pênaltis é gigantesca. Haja visto o que a gente está vendo, esse equilíbrio entre o meio-campo do São Paulo e o meio-campo do Grêmio. Então, eu acredito de novo num jogo forte nos meios campos, que dificilmente vai
vai ter jogadas, a gente não vai ver golaços, não vai ver aquelas infiltrações, nada disso. Vai ser um jogo, de novo, truncado, batido, difícil de se assistir, de muita força, mas eu acredito que o São Paulo pode fazer valer, sim, o fator campo, apesar de não ter torcida, né? E fazer valer a força a mística, né? Do Morumbi e ganhar o jogo. Eu concordo com o Renato, eu acho que é um jogo que tem cara de pênaltis e cheiro de pênaltis. E para quem não é adepto da equipe, a coisa mais legal de se assistir é uma disputa de pênalti, não é? É muito divertido você assistir uma disputa de pênalti quando o seu time não está envolvido. Não está, perfeito. Né? Não está. Quando a sua equipe está envolvida, é bem mais complicado, mas quando não está, é gostoso de ver. E com relação ao jogo contra o Fluminense, o São Paulo fez o que tinha que fazer, né? Então, é aquilo que a gente já falou em gingas anteriores. Quando você tem uma equipa mais forte que o adversário, a sua obrigação é ganhar, né? Sua obrigação é passar por cima e ganhar. E o São Paulo fez valer isso. Agora, esse menino Brenner é brincadeira, né? Como é fácil ele fazer gol, gente. É de gol, né? E é gol de cabeça, é gol de direita, é gol de esquerda, é gol de tudo. Principalmente no Maracanã, né? Contra o Flamengo e agora contra o Fluminense. Flamengo, então, aí é com ele mesmo, né? Então, carisma do gol. Ele tem o cheiro do gol, exatamente. E fez com que o São Paulo abrisse 7 pontos com relação ao segundo colocado, faltando 12 rodadas. Ou seja, salvo se acontecer uma calamidade, sei lá, um surto de Covid na equipa e que o Brenner fique afastado por um tempo, e que não estou torcendo por isso, jamais, né? Mas, assim, salvo acontecer uma coisa assim muito, muito, muito fora do comum, o São Paulo perde esse campeonato. Porque, pela lógica, e se fizer o basiquinho, aquele arroz, feijão, bife e salada, ganha o campeonato, né? 7 pontos, faltando 12 rodadas. Não precisa criar muito prato para ganhar esse campeonato, não. Vai no basiquinho que dá. Se isso se concretiza, né? E para terminar, João, eu queria... Diga. Um comentário só, Rafa, desculpa que eu esqueci só de falar. Eu acho que uma coisa importante também é de ressaltar como o Fluminense caiu de produção depois da saída do Dair Helman, né? Isso eu acho que é um fator importante também. O treinador interino, né, que assumiu o Marcão, vem de 2 derrotas e um empate nos últimos 3 jogos desde que ele assumiu. E isso também a gente, né, pode esperar aí que provavelmente não vai chegar até o fim do campeonato com esse futebol, né? Ele até está na 7ª colocação, tem uma colocação razoável, né? Com 40 pontos. Não acho que tenha risco de rebaixamento, mas certamente tem que tomar cuidado para não perder as vagas nas competições continentais. Certo, João? O seu comentário também, então, sobre esse jogo e também sobre o Grêmio, né? Que fez frente ao São Paulo, ganhou de 1-0. E que, se do lado do São Paulo haverá alguns desfalques, como o Reinaldo e também o Pablo por lesão, no Grêmio também tem a possível, né, ausência do Jeromel e talvez a volta do David Braz para a zaga, né, para a defesa do Grêmio. Então, o São Paulo e Grêmio, né, 2 times são muito bons, 2 times muito competitivos. Eu acho ainda que o São Paulo é superior hoje. Eu acho o São Paulo bem superior, inclusive. Eu vou tentar ser bem mais sucinto no meu comentário, né? Eu alonguei no primeiro. Mas o Grêmio é um time muito competitivo, um time que vem de um trabalho bem longo do Renato, ganhou Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, tá sempre brigando lá em cima no Brasileiro. Então o Grêmio é um time muito bom, um time que vai fazer frente ao São Paulo até o fim do jogo. E né, o que aconteceu contra o Santos foi uma coisa de outro mundo, foi um jogo em muitos, né? Sabe aquela coisa que em 1 milhão é aquilo que aconteceu contra o Santos, o time entrar desligado e um apagão total e tomar uma goleada. Coisa que não deve acontecer com o São Paulo. Da Libertadores. Exatamente. E o Grêmio, esse desfalque, o Jeromel é um pilar defensivo do Grêmio já há muito tempo, né? Um dos melhores defesas centrais do Brasil, um nome sensacional, ótimo jogador e o pilar defensivo do Grêmio, né?
é o melhor jogador da defesa do Grêmio. E a ausência dele é realmente uma perda gigantesca para o Grêmio. E a volta do David Braz, nem tanto. O David Braz é um jogador que nunca se mostrou assim muito bom jogador, né? Começou no Palmeiras, passou pelo Santos, teve talvez a melhor fase ali dele pelo Santos, mas perdeu o pênalti contra o Palmeiras, inclusive, na final da Copa do Brasil. E nunca se mostrou um grande jogador. Não, na final da Copa do Brasil, não. Nada a ver. Mas estava lá. Ele, se não me engano, foi substituído naquele jogo. Mas Chegou a bater as cobranças. Nunca foi um grande jogador, não é hoje um grande jogador, um exímio defesa central que vai mudar e elevar o patamar da defesa do Grêmio e tal. Mas é um jogador, não é também um jogador péssimo. Não vou falar isso, é um jogador regular. Então a volta dele não significa tanto para o Grêmio assim como significa a saída do Jeromel, que é uma perda gigantesca. E com relação ao São Paulo abrir 7 pontos de vantagem contra o Fluminense, também concorda com o Marcial que basta aí a manutenção dos resultados, ou ainda acha que há possibilidades do Atlético e do Flamengo chegarem a disputar esse título nas últimas jornadas? Não vejo chance nenhuma dos outros times, sinceramente. O São Paulo hoje é um time bem treinado, um time que tem protocolos de segurança muito rígidos em relação ao Covid, né? Faz teste toda hora, muito mais teste do que a CBF exige, por isso, inclusive, é o time que não sofreu com isso. O Palmeiras sofreu, o Vasco sofreu, o Flamengo sofreu, o Santos sofreu, o Atlético Mineiro sofreu, São Paulo não sofreu. Se sofrer, é muito provável que perca o campeonato, porque além de perder os jogadores, que o São Paulo não tem um plantel tão rico assim, o depois do Covid é o grande problema, que é quando os jogadores voltam debilitados fisicamente. Os jogadores não conseguem render o que precisam render, não conseguem correr o que precisam correr, e o time do Diniz é muito físico. É um time que corre 90 minutos, né? Virou meme, o Diniz falando movimenta, porque é o que acontece, o time não para de movimentar. Os jogadores correm sem parar em campo e não acontece outra coisa. Se sofrer, acabou para o São Paulo. Os jogadores não vão ter condição de jogar mais, não vão conseguir manter a intensidade que o time precisa. Mas com os protocolos de segurança que o São Paulo tem até agora, eu não acho que seja. Eu acho que a chance de ter uma crise muito grande de Covid não é tão grande. Tá? Eu espero que não aconteça, né? Porque o esporte está abaixo da vida humana, né? Então, eu espero muito que o São Paulo não aconteça, por mais que eu queira que o São Paulo não saia da fila, eu não ligo tanto para o esporte quanto eu ligo para a vida das pessoas. E então eu acho que o São Paulo realmente, e os outros times também são muito inconstantes. O Flamengo ainda não conseguiu engrenar com o Rogério Ceni, ainda é provável que consiga, porque o Rogério Ceni é um bom treinador, mas ainda não conseguiu e talvez demore por conta da grande sequência e da falta de treino. Não é só o Palmeiras que sofre com isso. O Palmeiras sofre mais por estar em 3 competições, mas todos os times estão sofrendo. O Atlético Mineiro ainda não engrenou com o Sampaoli, que é impressionante, porque o time não consegue ter uma constância. Às vezes faz um jogo espetacular e às vezes faz um jogo ruim. É um time muito inconstante. Por mais que o Sampaoli seja um bom treinador também, esteja já há bastante tempo e vai renovar com o Atlético, pelo menos o novo presidente quer renovar, coisas assim. Então, eu acho muito difícil São Paulo perder esse título. Se fizer ali o feijão com arroz, bife ou corta a salada, consegue tranquilamente. Muito bem. Amigos, nós também traremos a vocês mais informações, mais debates sobre outras equipas, como, por exemplo, o Internacional, que vai manter o Abel Braga até o final da época, que acaba em fevereiro. Não sei se é oficial, acredito que não, mas vai contratar o Miguel Ángel Ramírez, que saiu do Independente Del Valle e vai assumir para a próxima época. Isso, o treinador que quase fechou com o Palmeiras. Mas a gente vai trazer mais essas informações aí nos próximos gingas que vocês acompanharem com a gente. E também a demissão do Ricardo Sapinto, ele não é mais treinador do Vasco, após uma campanha bem ruim, menos até de 24% de aproveitamento nas partidas. Então nós traremos mais detalhes do Ricardo Sapinto, que não é mais treinador do Vasco. Mas fica para uma próxima, porque eu quero pedir agora aos amigos os famosos palpites para que eles nos falem aí. Primeiro, vamos falar dos palpites da Copa do Brasil. O Renato já até adiantou o palpite dele, mas fala de novo, Renato, para a gente o palpite de São Paulo e Grêmio e América, Mineiro e Palmeiras. Aí, consequentemente, você fala para a gente quem passa. 2-1 São Paulo,
passando nos pênaltis, naquele sufoco, e o Grêmio ainda vai fazer o gol aos 45 do segundo tempo, aí, para botar emoção mesmo. Para ver se o coração realmente está bom. Aguenta. Uhum. E Palmeiras e América, eu acho que vai ser 3-1 para o Palmeiras. Okay, tranquilo. Então, a final, São Paulo e Palmeiras. Choque rei. Choque rei. Muito bem. Marcial, seus palpites da Copa do Brasil. Eu acho que o Palmeiras passa também não com facilidade, mas passa bem. Vai passar aí eu vou no placar do Renato, 3-1 ou 3-0, né? Tá. E o São Paulo? O São Paulo vai sofrer um pouco. Eu aposto nos pênaltis, mas não vou muretar, não. Eu acho que o Grêmio passa nos pênaltis. Tá certo. Então, final, Palmeiras, e a final, Palmeiras e Grêmio. Ok. Para você, João? Bom, falar rápido, porque eu quero falar também, já dar um teaser do que você quer trazer para os próximos, e eu vou falar rápido isso tudo. Palmeiras 1-0 no América Mineiro, jogo muito difícil. Palmeiras ainda sofre com problemas e talvez Marcos Rocha jogue na lateral direito, que é um problema sério para a defesa. Grêmio perde de 2-0 para o São Paulo. São Paulo não vai ser um jogo fácil também, mas São Paulo é um time superior ao Grêmio. Eu acho o time mais constante que o Grêmio também hoje. E falando do que você disse, sendo muito, muito rápido, Abel Braga, erro gigante da diretoria do Inter. Miguel Ángel Ramírez, se tiverem paciência com ele, acerto gigante. Não vão ter, então vão errar de novo. Sapinto, o buraco do Vasco é mais embaixo. O problema do Vasco é muito além do Sapinto. O Sapinto não foi bem, mas o Vasco tem problema. O Sapinto não foi bem, mas não recebeu um mês de salário no Vasco. Os jogadores não recebem salário. Tem eleições que ninguém consegue entender o que aconteceu nas eleições do Vasco, nem eles. Parece o Campeonato Carioca, ninguém entende o que acontece. Então, os problemas do Vasco são muito, muito além do Sapinto. Ok. Para fechar, pessoal, nós temos aí 2 minutinhos para falar sobre os palpites do Brasileirão. Só que como é o último Giga do ano, eu quero fazer com vocês a seguinte questão. Quem vai estar no G4 e no Z4? Ou seja, quem vai ser rebaixado? Então, Renato, rapidamente aí o seu G4 e o seu Z4. São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras. Boa. E quem vai ser rebaixado? Rebaixado, bom, o Coritiba já foi, Sim. O Botafogo já foi, o Goiás já foi, e a última vaga para mim vai ficar entre Vasco, Bahia e Sport. E eu acho que, infelizmente, para o futebol carioca, o Vasco também cai. Vai embora. Beleza, Marcial, para ti. Nessa ordem, G4, São Paulo, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Ok. E o Z4? Z4 cai Goiás, cai Botafogo, cai o Vasco e cai o Coritiba. E, João, para terminar, G4 e Z4. G4 e Z4, em ordem. São Paulo, Atlético Mineiro... Não, São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Palmeiras em quarto. E o G4, Goiás, Curitiba, Botafogo e Vasco. Que é o que já está hoje, né? Perfeito. Beleza, pessoal. Eu vou anotar aqui para a gente conferir isso no final do campeonato e a gente traz para vocês quem acertou e quem errou. Não deixem de curtir aqui o vídeo e compartilharem com seus amigos, porque tem mais Ginga Canarinha em 2021, tá certo? Obrigado aos comentadores, obrigado a vocês que estão assistindo e até a próxima em 2021 estamos de volta. Feliz ano novo para todo mundo. Feliz ano novo, pessoal! Feliz ano novo!